uma startup? Startup é uma empresa, geralmente uma empresa pequena, com forte base tecnológica, que ela possui um modelo de negócio que seja repetível e escalável. Para ser uma startup, a empresa tem que ser necessariamente um SaaS ou você pode ser uma startup não atuando nesse modelo de software as a service? Ela não precisa ser obrigatoriamente um SaaS, ela pode ser uma empresa de software normal, plataforma as a service, ela pode ser, enfim, qualquer tipo de empresa que tenha uma forte base tecnológica, ela pode ser enquadrada como startup. Cara, tem uma coisa que você me falou que não sai da minha cabeça, que foi uma reunião que você fez com a Microsoft. As startups já fazem 3 meses, o que antes da revolução da IA, as startups levavam 3 anos. E agora eu queria ver qual que é a sua visão de startups relacionadas ao mercado de inteligência artificial. Fala galera, começando aqui mais um podcast Backstage da IA. Meu nome é Pedro Goioso e hoje a gente está aqui num cenário diferente, pessoal. A gente está aqui no evento do Startup Summit em Florianópolis, que é considerado o maior evento de startups da América Latina e também o maior evento aqui em Florianópolis. Estamos aqui no Centro-Sul e hoje um podcast inusitado. A gente está aqui no estúdio da Oracle, que é o primeiro estúdio de podcast 100% autônomo com inteligência artificial da América Latina. E hoje a gente veio aqui entrevistar um cara amigo nosso que está com stand aqui, está com vários projetos bem bacanas, recebeu recentemente vários créditos da Microsoft, do Google, da AWS, ganhou vários prêmios também na Vale do Silício, Universidade Católica do Chile, e a gente vai trocar uma ideia aqui com ele, Eudes Júnior. E aí, Eudes, como é que tá? Fala galera, fala Pedrão, porra, satisfação enorme, cara, estar conversando contigo aqui novamente. Acho que a gente já tá virando experiente nessa de podcast, cara. Muito bom falar contigo de novo. Show demais, vamos pra cima. E Eudes, se apresentem pra galera, fala um pouco sobre você, sobre sua jornada, como é que tá o cenário atual. Bom, a gente iniciou nossa startup, né, que antes se chamava Provaí, ela em meados de 2024, então a gente está prestes a completar um ano, né, tá bem perto de completar um ano de história e tudo, e a gente começou, né, a fim de solucionar os problemas de aprovações em concurso público, né, essa dificuldade, esse martírio que é estudar para concurso público, passar num concurso público, fazer essa sua mudança de vida e tal através do concurso público. Então, pensando nessa dificuldade, a gente utilizou toda a potencialidade, tudo que a ferramenta inteligência artificial tem a oferecer para a gente, para ajudar essas pessoas a terem um caminho mais suave, digamos assim, né? Eu e o nosso co-founder, né, o meu sócio, nosso cofundador, o Saulo, nós somos egressos do serviço público. Então, a gente passou por essa estrada de estudar penosamente ali para concurso público, de forma dolorosa e tal, e a gente entende que não precisa ser tão doloroso assim. Óbvio, tem que ter todo o esforço do candidato ali, tudo na hora de se preparar, mas a gente pode também falar em um esforço inteligente. A gente pode falar em um esforço orientado, em um esforço que leve você, de fato, ao seu objetivo principal, que é a aprovação no concurso dos seus sonhos, né? Bacana. E Eudes, para a galera que está iniciando hoje, que não entende, o que é uma startup? Bom, startup é uma empresa, geralmente uma empresa pequena, né, com forte base tecnológica e que ela possui um modelo de negócio que seja repetível e escalável. O que seria escalável? Escalável seria aquele negócio, aquele modelo de negócio que eu posso aumentar o faturamento da empresa sem necessariamente aumentar o meu custo operacional. Então, quando eu falo em vender uma bicicleta, isso não é escalável, porque para eu vender mais bicicletas eu vou ter que produzir mais bicicletas. Agora, quando eu falo em vender um software, não, porque eu vou vender apenas uma assinatura. Então, quanto mais eu vendo assinaturas, não necessariamente eu tenho que construir mais software, porque eu só preciso construir uma vez. Então, isso é um exemplo de escalabilidade. Então, startup é isso. Em resumo, um modelo é uma empresa de forte base tecnológica que possui o seu modelo repetível e escalável. Excelente. E para ser uma startup, a empresa tem que ser necessariamente um SaaS ou você pode ser uma startup não atuando nesse modelo de software as a service? Não, ela não precisa ser obrigatoriamente um SaaS. Ela pode ser uma empresa de software normal, ela pode ser uma empresa de uma plataforma as a service, ela pode ser, enfim, qualquer tipo de empresa que tenha uma forte base tecnológica, ela pode ser enquadrada como startup.
Excelente. E o Aprova aí hoje, ele se enquadra muito na parte de ser um LLM, de ser uma SLM, de ser um wrapper, de ser um SaaS. O que é o Aprova aí hoje, que agora vocês fizeram esse rebrand, chama Fortify? Isso. O Aprovaí, né, que a gente está passando por rebranding agora, exatamente neste exato momento, ele hoje se enquadra como um SaaS. Ele é um Software as a Service. No entanto, a gente tem três fases, né? O Fortify ele vai passar por três fases. E durante essas três fases, né, nessa primeira fase, que é a fase na qual a gente vende o software para outras empresas, no caso, o modelo de negócio é um modelo B2B, né? Então, no ato de vender o software para outra empresa, para a gente cumprir essa primeira etapa, a gente já carrega ela para a segunda etapa. Nessa segunda etapa, a gente não vende mais um software, a gente vende uma licença, né? Então, a gente licencia empresas para que elas se tornem donas, digamos assim, daquela versão do produto. E no terceiro momento, a gente vai vender de fato uma plataforma, né? Então, a gente, em nosso roadmap, a gente já tem isso muito bem claro, né? A gente busca se posicionar como o sistema operacional dos cursinhos para concurso público, né? É até importante que isso fique muito claro, a gente não é um cursinho, a gente não é concorrente de cursinho, a gente não entrega conteúdo, a gente não entrega aulas, esse tipo de coisa, a gente coleta dados, beneficia esses dados e entrega inteligência, né? Então, esse nosso terceiro momento, a gente já se posiciona como um sistema operacional para esses cursinhos, né? Então, a gente transita por várias áreas, a gente não tem como se definir, né, se autodefinir como um SaaS apenas. Entendi. E você pode falar um pouco dos cases e resultados que vocês tiveram, Eudes, nesses anos aí de startup? Por exemplo, você foi para os Estados Unidos recentemente, se eu não me engano, foi no início desse ano. Você também foi para a Universidade Católica do Chile. Como que foi essas premiações aí que vocês tiveram com o Fortify? Então, foi um ano bem intenso, né, Pedro? Foi muito intenso, principalmente em relação a programas, aceleradoras, premiações, né? Então, nos 6 primeiros meses de funcionamento, né, de existência do Fortify, que na verdade foram foi o segundo semestre de 2024, a gente teve a oportunidade de participar de 6 programas de aceleração, né? Dentre esses 6 programas, 2 foram fora do país, né? Um, na verdade, não foi bem um programa de aceleração, foi mais uma imersão, foi uma imersão tecnológica lá no Vale do Silício. E o outro, que também foi internacional, que foi no Chile, foi um programa de aceleração curto, mas baseado especificamente em conexões, em networking. Então, nesse programa do Chile, por exemplo, nós tivemos conexões com a Universidade Católica do Chile, com outras grandes instituições chilenas, já buscando contatos para expandir o nosso mercado, né? Então, o Chile já entrou no nosso radar ali muito fortemente para que a gente já inicie nosso processo de internacionalização, que também já está próximo, né? Entrou no nosso radar muito fortemente para se candidatando como o primeiro ponto de internacionalização. Então, esse programa que a gente participou, ele foi muito importante para a gente para isso, para já arredondar essas arestas para que a gente saiba para onde ir, né? Além desses 2 programas internacionais, nós participamos de outros 4 programas de aceleração nacionais, né? Dentre eles o Startup Nordeste, no qual entre quase 3.000 startups a gente ficou em 16º, né? 16º colocado. Era um programa de aceleração / competição, digamos assim. Participamos do Inovativa Brasil também no final do ano passado, participamos do programa da Cordel Ventures e participamos também do programa do Nutec, que é do governo do estado do Ceará, né? E além disso, recebemos premiações notáveis, né? Dentre elas, uma premiação como startup destaque na área de tecnologia do ano de 2024 pelo jornal O Povo, que é um dos maiores jornais do Norte e Nordeste. Fomos também agraciados com o prêmio do Startup Awards, né, como Startup Destaque, e também com o prêmio da revista O Otimista. Na categoria Engajamento, a gente também foi agraciado com o prêmio de campeão. Então, como você pode ver, a gente, em
pouquíssimo tempo de vida, né, em 6 meses de vida ali, a gente já participou de uma série de acelerações e a gente foi, de fato, reconhecido pelo trabalho já exercido, apesar do pouco tempo, do pouquíssimo tempo, a gente já teve uma série de premiações. Além disso, a gente se tornou membro, né? A gente fechou parcerias extremamente estratégicas com as maiores Big Techs do mundo, né? A gente se tornou membro do programa da NVIDIA, né? Que é o NVIDIA Inception Program. Nos tornamos membros também do programa da AWS para Startups AI. Fomos um dos 80 finalistas do mundo do programa da AWS, que é o Generative AI Accelerator, em 2024, né? Somos também, né, hoje, nossos principais parceiros são Microsoft e Google, onde, somando as duas parcerias ali, a gente conseguiu levantar em créditos $1 milhão, né, somando apenas essas duas parcerias. E dentre muitas outras empresas que nos apoiam, como a Assembly AI, com $150 mil em créditos, diversas outras empresas que também apoiam o nosso trabalho aí. Então foi um ano bem, digamos assim, intenso, né? Foi um ano bastante intenso e com muita coisa para a gente comemorar de fato. Excelente. E agora, qual que é o momento de vocês, Oilton? Vocês estão no momento de early stage, estão no momento de escala? Vocês pretendem abrir também para rodadas de investimento como seed, pré-seed, investimento anjo? Como é que está o cenário hoje do Fortify? Boa, excelente essa pergunta, Pedro, porque essa divisão, digamos assim, ela tem mudado um pouco. Inclusive, é uma das coisas que a gente mais conversa com o Google e com a Microsoft. Para empresas, para startups AI, a gente não ouve mais falar num período de tração muito evidente, né? O que acontece? A gente já sai do early stage praticamente para a escala. A gente não tem tempo para perceber que está pegando tração. Então, o que acontece? A gente passou boa parte do nosso tempo fazendo validações, validamos mercado, validamos problemas, validamos soluções, não é uma solução que a gente colocou no mercado e diz, pronto, essa aqui é a solução mágica para todos os problemas do mundo. Não. É uma solução que ela foi validada pelos maiores players do Brasil, né? Então, os maiores cursinhos do Brasil estão com a gente desde o início ali, testando, voltando, apontando erros, indicando melhorias, né? Então, a gente vem fazendo esse trabalho, né, com 5 pilotos. Eu não me resguardo até não citar o nome das empresas, que eu não tenho autorização de citar o nome das empresas que estão participando, mas eu te garanto que são empresas gigantescas, né, na área de cursinhos. Então a gente está rodando 5 pilotos já há cerca de 3 meses. E nesses pilotos, obviamente, a gente tem métricas de sucesso, métricas de fracasso, métricas de pivot. E isso faz com que o nosso go-to-market ele seja muito mais liso, digamos assim. Então, quando a gente fizer um go-to-market, já que a gente já vai ter a chancela desses 5 players gigantes, ele vai ser um go-to-market mais suave, mais tranquilo, né? Tem uma teoria que era muito utilizada lá no Vale do Silício, que hoje já não utilizam mais, que é a teoria da planta baixa, né? A teoria da fruta baixa, perdão. Que diz o quê? Cara, você vai fazer o go-to-market, procura as frutas mais baixas, vende para os clientes que estão te trazendo menos tração, né? Só que hoje no Vale do Silício já não se aplica tanto isso. Hoje no Vale do Silício se aplica a teoria dos cabeça de praia. O que são os cabeça de praia? Os beachhead, né? Isso faz uma referência lá à invasão da Normandia, quando a Marinha foi executar a invasão da Normandia e tal. Eles conquistaram a Normandia começando pela praia, que era um ambiente mais difícil de se entrar, sabe? Era um ambiente mais protegido. No entanto, depois que se domina a cabeça de praia, o resto se torna mais fácil. Então é a mesma metodologia que a gente está utilizando para o nosso go-to-market, que é de mirar nos gigantes, para que depois que a gente conquiste a cabeça de praia, a metodologia, o restante da conquista se torna mais fácil. Então,
qual o momento, sendo bem mais, depois de dar todo esse contexto, sendo bem mais objetivo, qual o momento que a gente está hoje? A gente está finalizando os nossos pilotos, né, para iniciar um go-to-market mais redondo. No entanto, a gente já tem contratos assinados de interesse de parceria comercial. E você falou um pouco mais disso aí, sobre essas metodologias, né, de lançamento, como, por exemplo, low hang fruit, essa questão da cabeça de praia. Mas para a galera que está vendo aqui, quer iniciar uma startup, um projeto de A, tem uma frase que você falou que é muito boa, que é o go-to-market. O que seria o go-to-market? Bom, o go-to-market, para ser bem mais didático, digamos assim, é o momento que você vai ao mercado, tá? É o momento que você vai chegar para o seu potencial cliente, porque o seu cliente, de fato, ele vai mudar várias vezes até você encontrar o seu ICP, né? Até você encontrar o seu cliente ideal. Então, o go-to-market é o momento que você vai chegar para o seu potencial cliente e vai dizer, cara, eu tenho um negócio aqui que resolve o seu problema. Tá aqui, ó. Esse aqui é o produto que resolve o seu problema. Até você fazer isso, é muito importante que você tenha cumprido uma série de passos anteriores, né? Inclusive, um dos principais é que você tenha encontrado o seu Product Market Fit, que é o seu PMF, né? Então, você tem que ter um produto muito bem alinhado ao mercado. Só que antes de você encontrar o seu produto que é muito bem alinhado ao seu mercado, você tem que encontrar o seu Problem Solution Fit, que é o seu problema muito bem alinhado, a sua solução muito bem alinhada ao seu problema que você está resolvendo, entende? Então, você tem que ter um problema muito bem definido, uma solução que resolve muito bem esse problema e um mercado que está querendo muito essa solução. Então, você tem que ter o Problem Solution Fit, tem que ter o Problem Market Fit, para depois você fazer o seu Go-to-Market, depois você ir ao mercado. Por que isso é tão importante? Porque quando você não obedece essa regrinha, vamos chamar assim, você corre muito risco de construir algo que ninguém quer. Ou então você corre muito risco de resolver um problema que, na verdade, é um problema só na sua cabeça. Não é um problema para o mercado, sabe? Você imagina que isso pode ser um problema quando você constrói tudo e leva para o mercado diz, não, isso para mim não é problema, não. Pois é. Isso para mim está ótimo. E hoje, qual que você vê que é o maior erro, o maior problema das pessoas ao criar uma startup, Eudes? É querer criar logo. O maior problema de quem quer criar uma startup é criar. Por que eu falo isso? Antes de criar, cara, antes de qualquer pessoa investir qualquer quantidade, por menor que seja, em construir, nem que seja um protótipo, antes de você investir qualquer energia, você tem que matar algumas dúvidas. Você tem que descobrir qual é o problema que você quer resolver. Você tem que perguntar, nem que seja só perguntar. Isso é uma evidência muito fraca. O cara pode mentir, pode, mas é melhor do que não perguntar, sabe? Então você tem que pelo menos perguntar para o camarada se esse problema é um problema relevante para ele. Você tem que perguntar para o mercado se esse problema é um problema pelo qual ele pagaria por uma solução, sabe? Porque às vezes é um problema relevante. Às vezes ele pagaria por uma solução. E também tem o problema de você, de repente, pensar em uma solução que se tornou muito cara para o seu mercado, para o seu público, pagar por aquela solução e às vezes ele prefere continuar fazendo como ele estava fazendo antes. Exato. E teve até uma coisa que você me falou um tempo atrás, Eudes, cara, que não sai da minha cabeça. Vocês não sabem, galera, o Eudes, inclusive, a gente trabalhou junto na época da Academia Lendária, a gente frequentava o mesmo escritório, e até hoje, assim, eu trato o Eudes como um dos meus principais mentores de startup. Tanto que ele fala nos eventos, as coisas eu sempre pego a sacada, a gente até trocou uma ideia antes de eu ir lá para Boston, estudar no MIT, para Nova York. E, cara, teve uma coisa que você me falou que não sai da minha cabeça, que foi uma reunião que você fez com a Microsoft, e foi você ou ela que ficou assim, cara, hoje as startups já fazem em 3 meses o que antes da revolução da IA as startups levavam 3 anos. E agora eu queria ver qual que é a sua visão de startups relacionadas ao mercado de inteligência artificial. Então, o crescimento de uma startup com IA hoje, ela é extremamente absurdo. É extremamente absurdo.
E é por isso que eu falei antes aqui na nossa conversa que essa fase de tração ela está cada vez mais difícil de se perceber, porque a startup ela faz um go-to-market, 3 meses depois ela já escalou. Um exemplo do Forify, por exemplo, a gente coloca um cliente na base, esse cliente ele me traz 7 milhões de usuários. Um cliente. Se eu coloco 5 clientes na base, eu consigo trazer, sei lá, 50 milhões de usuários, sabe? Então, antes, a gente não tinha essa capacidade de manusear, digamos assim, uma quantidade tão grande de dados ao mesmo tempo. Antes, a gente precisava de um recurso muito grande, muito robusto, para que a gente conseguisse até mesmo armazenar esses dados, até para armazenar, né? Hoje não, hoje a gente consegue, com IA, a gente consegue tratar esses dados de forma extremamente massiva, né? Esses dados massivos, de forma extremamente personalizadas, né? Então eu consigo lidar com 7 milhões de usuários da mesma forma que eu lido com 7 usuários, sabe? Em uma questão de mudança de um botão, de mudança de um auto-scaling no servidor nosso de AI, por exemplo. Entende? Então, o crescimento de uma startup AI, ele tá completamente desacoplado de um crescimento de infraestrutura robusta, sabe? E você acha que hoje, Eudes, até olhando para a estrutura hoje do Fortified, tem muita questão de dados, essa questão de usar dados, né, para utilizar como software as a service e utilizar a IA para potencializar. Você acha que hoje dados é o jogo da IA? E eu falo isso tão categoricamente porque já não é mais de hoje, vamos colocar aí, de um ano atrás. Cerca de um ano atrás, a gente já poderia estar falando sobre isso. Então, quando a gente começou a pensar em uma solução para resolver o problema que a gente estava nos dispondo a resolver, a gente, em nenhum momento, a gente olhou para a IA e falou, vamos usar um LLM para fazer isso, isso, isso. Não. A gente olhou para a LLM para dizer assim, a gente olhou para a IA para falar assim, pô, agora a gente consegue analisar esse pacote gigantesco de dados, o que antes a gente não conseguia. Agora a gente consegue, aliás, antes a gente conseguia, só fazer uma coisa, antes a gente conseguia, não com tanta eficiência e com tão pouco dinheiro comparado com o que a gente fazia antes, né? Que a eficiência era muito menor, né? E o gasto era muito maior. Então, o jogo sempre foi o jogo de dados, só que agora isso está muito, mas muito mais proeminente. Isso está muito mais proeminente. Quem tiver brincando ou jogando o jogo de ferramentas, é inevitável ser engolido em breve. É inevitável ser engolido em breve. Isso se não morrer. Só um exemplo, Pedro. Hoje, a gente vê inúmeras soluções SDR. Você há de concordar comigo que temos inúmeras soluções de SDR. Isso hoje. Daqui a um ano, você acha que a quantidade de SDR tende a aumentar ou a diminuir? Tende a aumentar e muito. Por quê? Porque daqui a um tempo vai ser muito fácil construir um SDR. Então, cada empresa vai ter seu próprio SDR. Cada empresa vai ter seu próprio ERP. O Forify, eu não vou contratar nenhum SDR, eu não vou contratar nenhum ERP. Sabe por quê? Porque eu quero os meus dados para mim. Entende? Então, esse game é que a galera já tem que começar a abrir a mente para isso. Porque eu estou construindo uma solução, eu estou construindo uma ferramenta. Mas até quando isso vai ser sustentável? Até quando eu vou ter o meu cliente como de fato um cliente e não um concorrente, né? Porque eu não vou contratar o SDR do Pedro Goioso só porque é meu amigo. Eu vou construir meu próprio SDR. Se eu consigo construir em 2 dias, 3 dias. Se for me esforçar para construir um muito bom, eu construo em 5 dias. Entende?
Exato. E você olhando esse mercado, Will, lá nos Estados Unidos, inclusive a galera estava falando muito lá. Hoje existem grandes empresas, big companies, que elas deixam de contratar, por exemplo, um CRM, Salesforce ou HubSpot, e utilizam inteligência artificial para poder criar um dentro de casa. Você analisando essa visão hoje, como SDR e ERP, você acha que o mercado de SaaS ele vai morrer para essas startups de A que desenvolvem soluções internas dentro das empresas? É muito provável que sim. Na verdade, o SaaS, como a gente vê hoje, ele vai morrer, como a gente vê hoje. No entanto, ele vai continuar sendo essencial, mas é importantíssimo que o empreendedor ele tenha aquela visão de coleta de dados. O SaaS ele vai servir para resolver um problema, obviamente, mas a alma dele tem que ser coleta de dados. Você tem que coletar dados de alguma forma. E detalhe, pessoal, você tem que coletar dados de forma lícita. Você não pode coletar dados à torta e à direito e comercializar dados e tal. Você tem que coletar de forma lícita, seguindo as legislações dos países de onde você estiver coletando. E a partir desse momento que você começa a coletar os dados, você entende que uma Salesforce da vida, ela não está mais jogando o jogo da ferramenta. Você entende que a Salesforce ela vai querer comprar a sua ferramenta não porque ela não consegue fazer uma igual à sua, mas é porque ela não consegue ter os dados que você tem. Você entende? Então, a partir do momento que você constrói algo que a Salesforce não consegue construir, aí sim você cria um moat e você agrega valor ao seu negócio. Aí eu disse, mas a Salesforce consegue construir tudo. Será? Será que a Salesforce consegue construir, consegue coletar os dados da padariazinha do bairro X lá de Capão Redondo? Será? Talvez sim, talvez não. Né? Então, o jogo de dados, e deixa eu fazer até um adendo gigantesco aqui, importantíssimo. Quando a gente fala em dados, é importante que a gente também atente para dados comportamentais, certo? E não simplesmente dados demográficos. Dados de que o fulano tem a classe social tal, ganha até tanto, não sei o quê, mora em tal lugar. Isso aí já é muito básico. O que é importante é saber que horas o Pedro Goioso costuma ir para a academia, qual o treino que ele faz, o que ele come quando ele volta, o que ele come quando ele vai, que hora que ele estuda, o que ele mais estuda, o que ele não estuda, o que o Pedro Goioso costuma vestir, qual o tipo de roupa que ele costuma comprar, entendeu? Por que ele comprou aquele tipo de roupa? Será que ele gosta de uma camiseta abaixo do cotovelo ou acima do cotovelo? E não simplesmente quanto o Pedro Goioso gastou na minha loja. Isso é muito básico já. Então, quanto mais dados comportamentais você coleta, mais você tem o poder nas mãos. Exato. E, inclusive, até um professor lá comigo no MIT, ele falou isso, Eudes, que o que é inteligência artificial? Né? Você pega o OpenAI, o Cloud, Gemini, DeepSeek, esses modelos grandes que são os LLMs, o que eles fizeram? Eles pegaram todos os dados da internet e construíram os LLMs com muito dinheiro, muito processamento, pessoas extremamente boas. Se você for criar uma startup, você não consegue competir com elas, iniciando do zero, pegando os dados da internet. Então, qual que é o seu diferencial? Utilizar dados que essas empresas não têm. Dados privados, dados específicos. E aí tem várias formas de você fazer isso, né? Feature pode ser uma porta de entrada. E aí eu reforço, dados de comportamento. Comportamento, não só demográficos. A OpenAI não tem seus dados de comportamento. Quem tem seus dados de comportamento? Quem desenvolver um SaaS, por isso que eu falei agora há pouco. O SaaS ele não vai morrer, ele vai morrer como existe hoje. Sim. Mas o SaaS ele vai te entregar uma solução para coletar os seus dados de comportamento. E quem não jogar esse jogo está fora, irmão. Entende? Se eu quero montar, um exemplo, se eu quero montar uma empresa para concorrer com iFood, eu não tenho que montar uma empresa que entrega comida. Eu tenho que montar uma empresa que coleta os dados de comportamento do público que eu vou atender. Óbvio. O que eu vou entregar para o público? Comida. Pois é. E se você pega na história também, uma das coisas que a galera falou muito lá nos Estados Unidos é que teve várias corridas. Pô, teve as grandes navegações,
teve a corrida do ouro, a corrida do petróleo, a corrida espacial, a corrida das empresas .com, e agora a gente vive nessa era de uma corrida das IAs. E você falando de dados hoje, falando de mercado internacional, a gente tem os Estados Unidos, a gente tem a China, que eles sabem, cada ponteiro que tu mexe lá no seu celular, eles sabem, e a gente tem o Brasil, que hoje tem várias leis, como por exemplo o LGPD. Você acha que o Brasil ele tem potencial de ser uma potência de inteligência artificial, ou ele ainda vai ser ali um coadjuvante de China, Estados Unidos, outros países? Eu acho que o brasileiro, ele tem uma grande chance de ser uma potência onde quer que ele esteja, certo? Por que que eu digo isso? Porque o Brasil, na minha visão, ele não tem condições de competir com China e Estados Unidos e se tornar uma potência. Não tem. Principalmente por causa da questão legal, né? Mas, por que que eu ressalto que o brasileiro tem plenas condições? E, na minha opinião, até mais do que o norte-americano. Porque o brasileiro, ele tem uma limitação que é o seu maior castigo e o seu maior benefício, que é a falta de dinheiro. A falta de dinheiro é o maior castigo para o brasileiro porque ele fica limitado ali. No entanto, ele força a gente a ser extremamente criativa. Eu nunca vi um povo tão criativo para solucionar problemas do que o brasileiro. Eu nunca vi um povo mais criativo do que o brasileiro para solucionar problemas. Entende? O americano, o norte-americano, quando eu estive lá no Vale do Silício, eu conversei com uma senhora lá que é investidora de startups. E eu perguntei a ela, pô, como que tá o mercado e tal? Ela, ainda tá morno, tá voltando a aquecer agora e tal. A gente está fazendo investimentos pequenos aí, na casa dos 20 milhões de dólares por startup. E tá morno? 20 milhões de dólares aqui no Brasil é quase um Series D. Entende? Então lá o dinheiro é muito frouxo, é muito liberado. E o que é que isso acaba causando? Acaba causando uma série de pessoas cheias de preguiça para resolver problemas. Então ela até consegue resolver um problema, mas desde que tenha muito dinheiro ao seu dispor. Entende? Aí, obviamente, vão acabar resolvendo da melhor forma possível, da forma mais gigantesca possível, porque tem muito dinheiro. Só que o brasileiro, se ele faz muito com pouco, imagina quando ele tiver muito. Entende? Então, o brasileiro, sim, ele tem condições de se tornar uma potência onde quer que ele esteja. Principalmente se ele estiver em países como China ou Estados Unidos. Agora, infelizmente, o Brasil não tem condições de se tornar uma potência a ponto de concorrer com China e Estados Unidos numa corrida de dados, numa corrida pela IA. Infelizmente não tem. Entendi. E até uma dica que você pode dar hoje, Eudes, para um jovem que está começando a sua startup de inteligência artificial, para quem já tem uma startup de IA. Você que, pô, de mais de 3 mil startups lá no Startup Nordeste, você ficou em 16º. Qual que é a dica que você dá para quem está começando uma startup, que é o que os investidores eles estão buscando nessas empresas de startup brasileira atualmente? Ação. É o que eles estão buscando. A maior dica, a dica de ouro para qualquer pessoa que quer começar um negócio é começar. Porque não existe, cara, não existe ninguém que construiu algo extremamente grandioso ou relevante para a humanidade pensando. Nenhum filósofo, nenhum pensador conseguiu construir algo que fosse realmente grandioso e financeiramente viável, né? Ninguém constrói nada simplesmente planejando. Nenhum plano se tornou unicórnio até hoje, nenhum plano. Para se tornar qualquer coisa, para gerar real valor, alguém tem que começar. Alguém tem que começar. E para começar, você não precisa ter nada. Você não precisa ter nada. A única coisa que você precisa ter é a vontade de começar. E você precisa ser extremamente resiliente para poder cair, levantar, continuar, acabar o dinheiro, continuar de novo, tomar cuidado para não confundir teimosia ou resiliência com teimosia. Teimosia é burrice, resiliência é inteligência, certo? Usar métodos,
colar em pessoas que sejam mais experientes, procurar bons mentores. Isso aí, cara, essa última que eu falei agora é um game change absurdo. Os bons mentores que passaram pela minha vida foram as pessoas que foram responsáveis por a gente estar onde a gente está hoje, né? Não foram, não, obviamente, dinheiro é muito bom, quando a gente ganha investimento é muito bom, quando a gente ganha um reconhecimento da Microsoft, de um Google, é maravilhoso, mas nenhum deles se compara a uma dica de uma frase que mudou completamente o rumo do nosso negócio, sabe? Às vezes é uma frase, Pedro, uma frase muda completamente o rumo do nosso negócio, entende? E isso é o que muda o jogo. Então, pô, sempre procurem bons mentores, sempre ouçam seus mentores. Entendam uma coisa, startupeiro é o cara mais burro do mundo. Então sejam burros, cara. Sejam burros, sejam aqueles caras que tá sempre pronto para aprender o tempo todo. É muito surreal quando eu encontro um startupeiro que tá por aqui de conhecimento, que tá, pô, eu sou fodão, que eu sou não sei o quê, eu já ganhei isso, ganhei aquilo, já fiz um. Pô, o cara pode ter feito um IPO. Se ele voltou para a condição de founder, ele tem que secar o copinho dele e tá pronto para ouvir de novo. Sempre vai ter alguém melhor do que a gente. Sempre vai ter, graças a Deus. Exato. E na sua visão, quais são as habilidades, seja soft skills, hard skills, que um founder deve ter para poder criar uma startup de área de sucesso? Obsessão. O cara tem que ser obcecado. O cara tem que dormir pensando nisso, acordar pensando nisso, tomar café pensando nisso, certo? Ele tem que ser obcecado. Eu não digo nem que essa é a principal, eu digo que essa é essencial. Ele pode ter todas as qualidades, todas as skills do mundo, todas. Se ele não for obcecado, não vai para frente. E eu não tenho nem medo de errar. Se ele for um cara sou, se ele for um cara, eu trabalho de 8 às 5, ele não vai para frente. Ele não vai para frente. E eu falo sem medo de errar. E não é só no mundo de startup não, Pedro. Qualquer coisa que você vai fazer. Você tem que ser obcecado, obcecado. Eu lembro que nos meus primeiros 6 meses de Fortify, e por isso que não é à toa a quantidade de premiação que a gente recebeu em 6 meses, eu lembro que a distância do meu escritório para o meu quarto eram 12 metros, porque o meu escritório era na minha casa. E mesmo assim, eu dormia no chão do escritório, para eu não ter o conforto da minha cama, para eu não dormir mais do que o necessário que o meu corpo precisava para descansar. Então eu dormia no chão, eu acordava ali desconfortável, mas já estava com o corpo descansado e voltava a trabalhar. Então, se não houver obsessão, não tem grandeza no negócio. Você pode até construir um negócio, mas você vai construir um negócio do tamanho da sua obsessão. Boa, boa. É muita dica pra galera aí, né? Quer construir um negócio, acha que é fácil. Realmente tem que se abdicar de muitas coisas para poder fazer acontecer. E Eudes, na sua visão hoje, para quem está iniciando também, quer conseguir os seus primeiros créditos, seja na Microsoft, na Amazon, no Google, qual dica você dá para essa galera, para esse empreendedor que quer obter alguns recursos ali para poder iniciar o negócio dele? Bom, todos os créditos que a gente conquistou, né, até hoje foram créditos destinados a startups AI, né? Então, o primeiro passo que eu recomendo a todos é posicionar sua startup como uma startup AI. É uma startup que ela tenha em seu core business o uso de inteligência artificial para resolver o problema que você está se propondo a resolver. De forma que, sem o uso da IA, ou você não conseguiria fazer, ou você conseguiria fazer de uma forma muito mais cara, né? Eu costumo trazer até como exemplo empresas que dizem, mas a minha startup ela tem um chatbot, ela tem. Não, isso aí é uma feature. É uma feature. Então, a principal dica que eu dou é essa. Primeiro de tudo, posicionem-se como uma startup AI. Segundo ponto, busquem o beneficiamento de dados, a coleta e o beneficiamento de dados. Então, beneficie os dados que vocês coletem. E o terceiro ponto encontrem padrões nos dados que vocês estão coletando
e entregue predições, entregue inteligência, certo? Se você aplicar essa tríade, é inevitável que você consiga sucesso em qualquer aplicação que você faça nessas Big Techs. Qualquer aplicação. Exato. E até uma dica que você deu uma vez, eu lembro que quando a gente se conheceu, até a gente já falou isso em outros podcasts também, foi lá no evento do iFood. Você tinha feito um pitch lá pro Alan no evento anterior, e depois a gente virou a noite lá se cadastrando para várias empresas como Notion, HubSpot, para conseguir créditos. E até uma dica que eu dou pra galera também na prática é pesquisar, seja no Perplexity ou no Google, o nome de uma ferramenta que você quer utilizar, Microsoft, Google, HubSpot, Notion, e coloca For Startups. Daí aparece vários links lá, mas isso é óbvio, tem que ter o posicionamento de A, porque não adianta nada preencher, assim como várias pessoas preenchem e não conseguem também. Mas Eudes, cara, na sua visão hoje, o que você pretende fazer com o Fortify? Você pretende expandir internacional? Você pretende vender para um fundo? Qual que é o seu posicionamento hoje relacionado ao Fortify, esse novo rebrand que é da prova aí? Então, a gente tem, como eu falei no início, um roadmap muito bem definido em termos de produto, né? Então a gente sabe onde a gente vai chegar em termos de produto. A gente ainda não definiu qual o nosso objetivo de M&A, por exemplo. A gente não definiu ainda para que tipo de empresa a gente quer ser vendido, digamos assim. Mas o que a gente sabe é que é inevitável esse ciclo, né? Startups, principalmente aqui no Brasil, a gente constrói para que ela seja vendida para empresas maiores e essas empresas maiores consigam, de fato, levantar o negócio. Então, sim, o nosso objetivo é vender, né, de fato, a startup, quando ela tiver um valuation considerável para a gente, né, que faça sentido para a gente. E, em se falando de produto, né, como também já foi dito, a nossa empresa ela é uma empresa eminentemente de dados. Então, a gente, se posicionando como uma empresa de dados, a médio e longo prazo, a gente pretende ser a maior plataforma, o maior sistema operacional para instituições que preparam pessoas para exames de conhecimento e não apenas concurso público, ou seja, para qualquer tipo de exame de conhecimento, para qualquer tipo de prova que sirva para alguém acessar algum tipo de emprego, de cargo, de trabalho ou de vaga em instituições de ensino, a gente quer servir como sistema operacional para essas empresas. Né? A gente vai servir como sistema operacional para essas empresas. E futuramente, no nosso último passo, a gente se posiciona como uma empresa de agentes sintéticos. E aí já são cenas para os próximos capítulos. Tem muita coisa ainda que está escondida aí sobre segredo empresarial e tal, e que eu não posso ainda abrir, mas a gente vai conversar sobre isso muito em breve. Show demais. Eu lembro que na época que eu estudava, Eudes, pouco tempo atrás, a gente utilizava muito Brainly. Você já ouviu falar do Brainly? Que as pessoas, elas fazem uma prova, fiz uma prova em tal escola do estado, em anos diferentes, e o pessoal compartilhava a resposta, e você entrava no Brainly, colocava a pergunta, o Brainly consultava no banco de dados e viu se alguém já tinha subido essa pergunta lá manualmente. Vai ter essa função no Fortify mais para frente, de pessoas aumentarem o banco? Então, as funcionalidades do Fortify, elas são, digamos assim, muito dinâmicas. Por quê? Porque a gente escuta o mercado o tempo todo. Show. A gente escuta muito o mercado. E isso já remete até àquela pergunta que você fez sobre o go-to-market, e eu falei sobre o Product Market Fit. Pesquisa de mercado é um negócio que tem que ser feito o tempo todo. Empresas como a Meta fazem pesquisa de mercado até hoje. A AWS faz pesquisa de mercado até hoje. Então, as ferramentas que vão surgir no Fortify, né, depois que a gente tiver efetivamente resolvendo o problema central que a gente se dispõe a resolver, as ferramentas vão ser ferramentas de necessidade pública. E eu te garanto uma coisa, antes já era possível fazer tudo que a gente quisesse. Agora, na era da IA, é muito mais possível ainda a gente fazer tudo o que a gente quer de forma muito mais rápida e de forma muito melhor. O que a gente precisa é consultar o nosso público para saber se é realmente aquilo que ele quer, se não é aquilo que ele não quer. Entende? Entendi. Show demais, cara. E Eudes, pra gente finalizar aqui, estamos chegando no final.
tá? Você falou muito ali sobre go-to-marketing, sobre planejamento estratégico para poder lançar, e você também falou outros termos ali, como, por exemplo, Product Market Fit, ICP e tal. Para alguém que está criando uma startup hoje, está iniciando do zero, qual que é a metodologia, sua tese de startups que esse cara tem que seguir? Porque eu acho que isso é muito interessante. Você acha que ele tem que fazer o planejamento, depois o go-to-marketing, definir ICP? Qual que é a sua tese de investimentos para dar uma dica para esse founder que está ouvindo a gente? Cara, eu acho que essa foi a melhor pergunta de todas. Você guardou o melhor pro final, né, Pedro? Exato. Boa. Cara, eu falo dessa metodologia e eu falo sem nenhum medo de errar. Por quê? Porque não é minha. É uma metodologia do maior nome mundial dessa área de negócios inovadores, que é o Alex Osterwalder, que é o criador do Canvas de modelo de negócio, Canvas de proposta de valor e tal. Então, no livro dele, Building Business Idea, né? Construindo ideias de negócio, o Testing Business Idea, a primeira versão, testando ideias de negócio. Ele traz no livro dele uma série de várias sequências de testes, certo? Para que você valide todas as suas hipóteses e suposições antes mesmo de tirar um mísero real do bolso, ou um mísero dólar do bolso, né? E sem gastar nada de energia, ou o mínimo possível de energia, para que você tenha quase certeza de que o seu negócio vai dar certo. Então, vou dar um exemplo de um negócio, né, que seja B2B, que seja software, né, porque ele faz as divisões. Ele tem uma sequência para um negócio que seja B2C, software. Ele tem uma sequência diferente que seja para um negócio B2B, hardware, B2B, software, B2C, hardware, B2G. Então, ele tem 11 sequências diferentes lá de testagens, digamos assim. Então, qual é a sequência que eu recomendo e que eu uso? É a sequência do Alex Osterwalder para B2B software, no caso. Tudo começa com o Customer Interview, né? Com a entrevista ao seu cliente, entrevista do usuário. Então, gente, se você quer criar qualquer coisa, primeiro de tudo, levante as hipóteses. Quais são as hipóteses? Cara, qual o problema que eu quero resolver? Qual é a solução que eu quero apresentar? Quanto eu desejo cobrar? Então, tudo isso pode se transformar, todas essas perguntas podem se transformar em hipóteses. Por exemplo, eu vou resolver o problema da fome do mundo. Beleza. Então, você vai para o seu público, em geral, e vai pesquisar, vai criar um formuláriozinho de pesquisa para saber se o pessoal que você está querendo como cliente tem esse problema quer resolver esse problema de fome no mundo. Então, você tem que perguntar, galera, né? Depois que você validar suas hipóteses nas pesquisas de entrevista, nas entrevistas com seus usuários, com seus clientes, daí é que você vai continuar a sequência, daí você vai criar vai fazer uma pesquisa em fóruns, depois você vai criar um MVP de single feature, né, que é um MVP de única funcionalidade. Você vai criar um MVP mágico de Oz, que é um MVP que você simplesmente coleta interesse. Enfim, eu recomendo demais esse livro, Pedro, inclusive. Se você quiser se aprofundar mais, né, quem quiser se aprofundar mais aqui no assunto, e que é primordial, que é o livro Testing Business Idea, do Alex Osterwalder. Cara, é fantástico e é primordial, é essencial que você faça toda essa sequência de testagens antes de você construir o seu MVP, para ter ideia. Você faz uma sequência de testagens para depois você construir o seu MVP. Show demais, galera. Então fica com essa dica final do nosso querido Eudes. É uma metodologia fantástica, essa tese nova de investimento. Ele fez vários métodos, né? O Canva 2.0, o Proposition Value. Então fica com vocês essa recomendação final. É isso, galera. Agradeço aí pela participação, Eudes. Tem um longo evento, hoje é o primeiro dia de Startup Summit, galera. Já estamos finalizando aqui 7 horas já, bora pro Happy Hour. Tem mais amanhã, sexta, pra gente trocar uma ideia. E se você estiver aqui no Startup Summit, já sai nessa sexta o episódio, Eudes. Compareça aqui, vamos trocar uma ideia, bora pra cima. E Eudes, pra galera que quiser te seguir nas redes sociais aí, te acompanhar, onde que eles te encontram? Vamos lá, nosso Instagram é soueudesjr, EUDESJR. E o Instagram do Forify, que ainda está com a marca antiga, né, o brand antigo, é a Prova aí Oficial.
Excelente. Então você que é investidor, você que tem interesse em trocar uma ideia com o Eudes também, ele é super receptivo lá com a galera no Instagram, chama ele lá, troca uma ideia, link vai estar aqui na descrição também. Então é isso, Eudes, tamo junto. Agradeço por mais um podcast como esse, uma baita aula. É isso, galera, vamos ficando por aqui. Até o próximo episódio, valeu, até mais.